Vamos para mais uma aula e hoje aula de gramática. Vamos estudar o período composto, mais especificamente período composto por coordenação. Todo mundo lembra, né? Pelo menos eu espero que vocês se lembrem que o período simples é aquele período que tem uma oração só, uma oração chamada de oração absoluta. Porque nós temos apenas um verbo, né? Para ter oração, nós temos que ter verbos. A cada oração, né? Cada verbo corresponde a uma oração dentro do período. Então, nós temos uma oração absoluta quando o período for simples. Por exemplo, as telefonistas continuavam ocupadas. Nós temos aqui um sujeito simples, as telefonistas, né? Porque nós temos apenas um núcleo, telefonistas. Continuavam é verbo de ligação e ocupadas, então, é predicativo do sujeito, as telefonistas. Então, nós temos um verbo apenas, que é o verbo de ligação aqui, continuavam. Então, nós temos um período simples e uma oração que é chamada de oração absoluta. Agora, o que nós vamos estudar é o período composto. Então, a gente vai estudar mais de uma oração, não apenas uma oração, mas mais de uma oração. Ou seja, dentro do período, né, nós iremos ter período composto, formado por 2, 3 orações, tá? No caso das orações coordenadas, a gente tem orações dentro do período que são chamadas orações independentes. Por que elas são independentes? Porque elas não dependem sintaticamente, né, de uma outra oração. Então, por exemplo, aqui, por que nós chamamos de coordenadas? É aquela que mantém com outra oração sintática, né, uma relação sintática, de independência. Então, fomos ao cinema, é uma oração, certo? Nós temos aqui um verbo, o verbo ir, então é uma oração. Mas ele estava lotado. A gente tem uma outra oração aqui, mas ele estava lotado, ele estava cheio. Então, a primeira oração, ela é uma oração que tem sentido completo sozinha. Fomos ao cinema, pronto, eu quis passar uma informação para alguém e eu passei uma informação com sentido completo. Fomos ao cinema, ótimo. Mas aí eu quis acrescentar a essa oração aqui uma situação. Eu quis dizer que eu fui, mas que não entrei, porque ele estava lotado, né? Mas ele estava lotado, eu entendo que eu não consegui entrar. Então, é uma adversidade, porque fui, mas não entrei. Tá? Então, aqui nós temos uma oração coordenada, né? E aqui nós temos uma oração coordenada de adversidade em relação a essa primeira oração, porque eu fui, mas estava lotado. Mas vocês podem reparar que essa primeira oração aqui não depende sintaticamente dessa aqui. Se eu disser que fui ao cinema, nós fomos ao cinema, todo mundo vai entender. Ok, a informação está pronta e completa. Mas aí eu acrescentei uma informação de adversidade aqui. Ok? Já na oração subordinada, que é o que nós iremos estudar, né, numa próxima aula, existe uma dependência sintática entre elas. Olha só a diferença na oração subordinada. Não imaginei que você viesse tão cedo. Essa aqui é uma oração, certo? Porque tem um verbo aqui, imaginei. E aqui eu tenho uma outra oração, que você viesse, eu tenho outro verbo, outra oração. Eu tenho duas orações, portanto eu tenho um período composto, certo? Só que nessa oração aqui, que nós chamamos no período composto por subordinação de oração principal, ela é uma oração que não tem um significado sozinha. Então, se eu digo, não imaginei,
o quê? Ah, professor, o que você não imaginou? Ah, eu não imaginei que vocês fossem faltar a minha aula, que vocês não fossem assistir a minha aula. Tá? Então, quem não imagina algo ou alguma coisa. Tá? Então, o verbo imaginar aqui, nós chamamos esse verbo aqui verbo transitivo direto, que é aquele verbo que pede um complemento. Então, eu imaginei o quê? Que você viesse tão cedo. Ok? Então, essa oração aqui, ela complementa essa aqui que nós chamamos de oração principal. Tá? Então, a oração principal é aquela da qual a oração subordinada depende. Então, a oração subordinada aqui depende da oração principal aqui. Não imaginei, porque ela não tem sentido sozinha. Compreenderam? Então, olha a diferença. Fomos ao cinema. Essa é uma oração coordenada. Ela tem o seu sentido completo. Nós temos uma outra informação aqui relacionada a ela, porém, essa aqui não depende dessa segunda. Aqui é bem diferente. Não imaginei, não tem sentido completo sozinha, depende da oração subordinada, que é que você viesse tão cedo. Ok? Espero que tenha entendido aí essa introdução. Então, nós vamos estudar as orações coordenadas. As subordinadas ficarão para uma próxima aula. Então, o que são orações coordenadas? São aquelas que são sintaticamente independentes. Elas são classificadas em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? São as orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo, estão apenas justapostas. Elas estão juntinhas, mas não tem nenhum conectivo, nenhuma conjunção. Já as sindéticas, ao contrário da anterior, das assindéticas, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Então, vamos ver. Nós temos aqui a classificação das orações coordenadas sindéticas, então, que são aquelas que são separadas por conjunções, que existem conectivos para separá-las, tá? Já que as assindéticas são justapostas separadas apenas por vírgulas. Então, vamos ver. A primeira oração coordenada sindética que nós temos aqui é a aditiva. Elas apresentam uma ideia de soma, de adição. Quais são as conjunções que normalmente eu uso? São as conjunções aditivas o e, o nem, o não só, o mas também, o não só como, o assim como. Ok? São as que normalmente eu utilizo, podendo haver variação de outras e podendo essas conjunções aqui também serão usadas em outras orações coordenadas. Então, elas não são exclusivas das aditivas. Por exemplo, não só cantei, como também dancei. Eu não fiz só uma ação, eu cantei e dancei, né? Eu fiz as duas coisas, eu adoro fazer as duas coisas, cantar e dançar. Nem comprei o protetor solar, nem fui à praia. Não fiz nenhuma coisa nem outra, mas eu estou somando as ideias. Comprei o protetor solar e fui à praia. Aqui eu fiz uma coisa e fiz também a outra. Né? Então, eu somei as duas ideias, por isso é a adição. Aí nós temos as coordenadas sindéticas adversativas. A ideia de oposição e de contraste. Quais são as conjunções adversativas que nós comumente usamos? O mas, o contudo, todavia, o entretanto, porém, no entanto, podendo haver outras. Fiquei muito cansada, contudo, me diverti bastante. Eu fiquei cansada? Então, a princípio, eu não deveria ter curtido, me divertido, porque eu estava cansada. É uma ideia de oposição aqui, de contraste. Mesmo estando cansada, me diverti. A estrada era perigosa,
Entretanto, todos queriam fotografá-la. Poxa, se era perigoso, a gente não deveria nem querer passar perto, nem ir lá, né? Mas as pessoas passavam por lá para fotografar. Então, também tem uma ideia de oposição, ou de contraste. Habituou-se a viver na mata, contudo sentia falta de amigos. Poxa, né? Quem não sente falta de amigos? Mas se habituou-se a viver na mata, deveria estar feliz lá, completo, sem sentir falta de nada, né? Então, existe contraste e oposição aí também. Nós temos aqui também as orações coordenadas sindéticas alternativas. A alternativa é a ideia de escolha, de alternância. Quais são as conjunções mais usadas? Ou, ora, quer, seja. Ou uso protetor solar, ou uso o óleo bronzeador. Ou uma coisa ou outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por isso que é uma alternativa, eu tenho que escolher. É uma ideia de escolha de alternância. Não dá para passar protetor e bronzeador ao mesmo tempo, né? Porque o protetor vai proteger e o bronzeador, o efeito é para fazer bronze, para queimar, né? Não dá para passar as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é uma escolha, uma coisa ou outra, né? Ora sei que carreira seguir, ora penso em várias carreiras diferentes. Esse é um drama dos alunos aí do terceiro ano, da maioria, né, dos alunos aí do ensino médio, né? A dúvida entre as carreiras que vão seguir. Às vezes, muitas vezes no terceiro ano ainda não sabem. Então, ora uma coisa, ora outra. Ora quer ser administrador de empresas, ora quer ser advogado. Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Então a alternativa é, ou eu vou dormir, ou eu vou ficar acordado, mas eu vou ficar no quarto. Orações coordenadas sindéticas explicativas, como o próprio nome já diz, um motivo, uma razão, uma explicação que são apresentadas aí, certo? A segunda oração tem que haver um motivo, uma razão ou explicação em relação à oração anterior, né? A primeira oração. Quais são as conjunções mais usadas? O porquê, o que, o pois. Esse pois ele tem que estar antes do verbo para ser explicativo, ok? É bom ser criticado, porque assim crescemos interiormente. Então, está dizendo o seguinte, o porquê está explicando a causa de que eu acho que é bom ser criticado. Por quê? Assim, crescemos interiormente. A gente aprende com as críticas. Vou sair, que aqui está muito abafado. Que está dizendo a causa, o motivo que eu vou sair aqui. A razão, a explicação que eu vou sair aqui. Porque está muito abafado. Cubatão é uma vergonha nacional, pois é a cidade mais poluída do Brasil. Bem, essa frase aqui já é um pouco antiga, né? Não é assim muito atual, eu espero que já tenha resolvido esse problema da poluição em Cubatão. Então, esse pois aqui, ele está antes do verbo, por isso é explicativo, tá? Já vou explicar o pois pós-posto ao verbo. Aqui ele está anteposto, ele está antes do verbo, então é explicativo. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Ideia de conclusão. As conjunções coordenadas conclusivas são logo, portanto, por conseguinte e pois. Agora tem um pois de novo aqui, né? Mas ele vem depois do verbo. Lá na explicativa, eu falei que ele vinha antes do verbo. Aqui na conclusiva, ele vem pós-posto ao verbo. Vamos ver. Falta carne no mercado. Conheça, pois, a comida vegetariana. O pois está pós-posto, depois aqui do verbo conhecer, tá? Por isso é conclusivo. Se estivesse antes, seria explicativo. Falta dinheiro para o lazer. Logo, o jeito era participar da pelada aos domingos. Aquele futebolzinho lá, né? Que pelada porque o pessoal joga sem camisa, né? Entre amigos. As propagandas são, em geral, de mau gosto, portanto, precisam ser melhoradas. Então, eu tenho portanto aqui, que é a conjunção conclusiva, tá? Eu tenho logo aqui, que é uma
conjunção conclusiva. E eu tenho pois aqui, que é uma conjunção conclusiva. Nesse caso do pois, ele tem que estar depois do verbo, né? Como eu já falei, se estiver antes, vai ser explicativo. E aqui encerramos, então, a explicação das orações coordenadas. E na próxima aula, nós veremos as orações subordinadas. Um grande abraço e até a próxima!